Olá, Olá, tudo bem, Fernanda? tudo ótimo e você? Tudo jóia. Bom, primeiro, obrigado por você ter aceitado o meu convite, obrigado por você estar aqui. E eu queria que você se apresentasse. Queria que você se apresentasse para o pessoal, falasse inclusive de onde você está falando, que eu falei só um pouquinho rapidinho agora, a hora que eu entrei. Legal. Então, Alisson, na verdade, eu queria te agradecer pelo convite. A gente conversou essa semana, né, sobre um Sim. pouquinho sobre sabotadores. E com certeza eu vim aqui falar isso me deixa muito honrada, né? Estar participando dessa live com você. E eu falo aqui do Canadá, né, de Vancouver. Que legal. É, e também estou aí nessa jornada, né, de a gente sempre buscar se melhorar, se conhecer mais, levar esses conteúdos também para as minhas clientes, né, que é algo tão fundamental e tão rico para a nossa mudança que faz toda a diferença. Ah, que legal, que legal. E para quem não sabe, a Fernanda é especialista em autossabotagem, em sabotadores, e é por isso que ela está aqui para falar desse assunto que é tão rico, tão importante, e a maioria das pessoas às vezes nem sabe que existe, né, Fernanda? Pois é, isso que, na verdade, fez toda a diferença na minha vida, né? A partir do momento que eu entendi, que eu comecei a estudar autossabotagem, eu já pude transformar a mim mesmo. E é claro que a autossabotagem a gente precisa estar trabalhando ela todos os dias, né? É algo assim que a gente não muda da noite para o dia, porque é algo que a gente traz lá desde a nossa infância, né? Certo. Para a gente falar um pouquinho do que é a autossabotagem, para a gente entender um pouquinho Boa. mais, como que ela surge, né? O que é a autossabotagem e como que ela surge. Então, tem uma metáfora que explica basicamente, assim, de forma bem fácil de a gente entender, que é o quê? Como se a gente estivesse na praia, né? No meio da Tá, praia, e a nossa meta qual é? É nadar até a beirada da praia. A gente está lá, né? Lá atrás. E o que, tá. que a gente precisa fazer? A gente precisa nadar e começa a nadar até a beira da praia. Porém, o nosso modo sabotador, ele aparece e a gente começa a fazer o quê? A nadar literalmente para o fundo. Né? Então, quando a gente Hum, entra na autossabotagem, a gente gasta a nossa energia nadando para o fundo. Então, vem todo aquele sentimento de começa a ficar escuro, a gente começa a perder o oxigênio, a adrenalina vai lá em cima. Então, a gente está nadando para o fundo. E quando a gente percebe isso, a gente volta a nadar até conseguir respirar ali. Só que ah, que nesse legal. momento, o que acontece? A gente não saiu do lugar e a gente tem Hum, toda a praia para nadar para frente. Então, não é só você gastar energia, é realmente você não sair do lugar. Seria fácil se a gente ficasse somente boiando ali na praia, né? entendi. Mas não, a gente realmente está usando toda a nossa energia que a gente tem ali, desde quando a gente acorda até quando a gente vai dormir, para dar passos para trás. Então, Hum. basicamente, a autossabotagem seria isso, para a gente entender de uma forma mais fácil, né? Ah, entendi. Então você quer dizer que ao invés da gente ficar no lugar ou progredir, a gente está remando contra a maré, tá agindo contra a Isso, gente mesmo. isso mesmo. Que na verdade não seria você só não usar aquela energia para caminhar para frente, e sim gastar essa energia para dar passos para trás, que é isso que a sabotagem nos faz, né? A É gente pior tem ainda, então, é né? pior ainda, você não fica parado no lugar, você não fica estacionado, você literalmente dá passos para trás. Que, por exemplo, eu tenho um sabotador muito alto que é o prestativo. Né? Então, isso me trava em muitas coisas, inclusive nos meus processos de coaching, quando eu não trabalhava com o meu sabotador. Então, Aham. muitas vezes a gente quer fazer muito pelo outro e esquece da gente, né? Então, ao todo, são 10 sabotadores que tem. E cada Sim, um tem um pouco de cada. A gente tem todos os 10, tá. mas tem alguns que se manifestam e estão ali mais fortes, mais presentes na nossa vida. Entendi. E eu também, para quem não sabe, eu também tenho esse prestativo. Acho que, não sei se é coisa de coach isso, mas a gente tem essa tendência a ajudar os outros e às vezes esquecer da gente um pouquinho. E quando você diz que a gente gasta energia remando para trás, às vezes é um pouquinho disso, né? Ao invés Sim. da gente fazer as coisas para a gente melhorar, para nos melhorarmos, né? Para a gente melhorar nós e a nossa performance no nosso objetivo que a gente quer, a gente vai lá e ajuda uma pessoa, e ajuda outra pessoa, e as nossas coisas vão ficando cada vez mais para trás e vamos gastando energia achando Sim, inclusive que está sendo produtivo, mas não sim, é exatamente o caso, né? sim. E na verdade, né, para que fique bem claro,
Não é que a gente não possa ajudar o outro. Sim. Isso é muito bonito e isso a gente deve fazer. Mas é que o sabotador, ele leva isso ao extremo. Então, é tudo ao extremo, né? Então, a autossabotagem, ela faz com que a gente se atrapalhe mesmo. Não é simplesmente você estar só, quem tem o prestativo está só ajudando o outro. E sim, realmente, isso é levado ao extremo. Que traz todos aqueles sentimentos negativos, aquele sentimento de culpa, de raiva, de ansiedade. Todos aqueles sentimentos negativos estão ligados diretamente aos sabotadores. Sim. E me fala uma coisa, falando nisso, né, inclusive que você está falando, pelo estudo, isso é um estudo baseado no livro, né, no livro Inteligência Positiva. Sim, E segundo o livro, se a gente tiver um prestativo, um sabotador, mais ou menos ali até um 7, ele ajuda a gente. Talvez se passa disso, aí é que começa a atrapalhar, é isso que você está falando, né? Tem um limite ali que ele ajuda e passando daquele limite ultrapassa. Na verdade, se a gente for olhar a fundo, o sabotador, ele não ajuda a gente. Ele realmente só faz com que a gente dê passos para trás. Porque a gente tem duas, vamos colocar que a gente tem duas mentes, né? Então a gente tem a mente no lado sábio e a mente no lado sabotador. Que o lado sábio, o que é? É a gente realmente caminhar para frente, usar aquela nossa energia para conquistar os objetivos, para conquistar as nossas metas. E quando a gente entra no modo sabotador, esse lado sábio, muitas vezes que está tão enfraquecido, faz com que ele seja se desligado, vamos dizer assim. E a gente acaba usando mais o lado sabotador. Então, esse número que ele traz no relatório não é um número assim que vamos dizer, ok, então isso me faz caminhar para frente. Esse número me faz caminhar para trás. Não, ao contrário. Então, o que faz a gente caminhar para frente é o quanto a gente está conectado com o nosso lado sábio, o quanto a gente está presente, porque a gente vai ter, ao longo do dia, momentos que a gente vai se sabotar, que vão vir esses padrões, mas o que a gente precisa entender não, isso é um padrão, então tá. Então, vamos mudar esse padrão, vamos mudar essa ação que eu estou fazendo. Essa percepção faz com que a gente comece a trabalhar o nosso lado sábio e sim fortalecer esse músculo que está tão ali fraquinho, vamos dizer. Entendi. E todos nós temos sabotadores? Todos nós temos os 10 sabotadores. Por Entendi. quê? Porque lá na nossa infância, o nosso cérebro é muito voltado para a nossa sobrevivência, né? Isso vários estudos já nos mostram e realmente reforçam que o nosso cérebro é literalmente voltado para a nossa sobrevivência. E o que acontece? Como que surgem os sabotadores então, né? Boa. Lá na nossa infância, a gente não tem maturidade para lidar com várias situações emocionais que a gente passou. Então, por exemplo, pode ser que a nossa infância não tenha sido uma infância difícil, né? Os nossos pais davam amor, carinho, atenção, mas em algum momento, como a gente não tinha maturidade ali na infância, na adolescência, surgiu alguma situação em que o nosso cérebro disse, isso eu preciso proteger a Fernando, o Alisson ou qualquer um. Então, ele cria uma capa de proteção naquele momento para que você se proteja. Então, por exemplo, na escola, se eu fosse apresentar um trabalho e alguém risse de mim, naquele momento eu ia não ter maturidade para lidar com aquela situação, então o meu cérebro, para me proteger, criou uma capa, um sabotador, para que naquele momento eu tivesse protegida dessa situação. Só que o que o nosso cérebro não entende é que, como adulto, a gente já não precisa mais dessa capa. Só que ao longo da nossa vida, a gente vem reforçando ela. É como se a gente fosse na academia e malhasse só um braço e deixasse o outro. Esse braço aqui que eu estou malhando todos os dias ia ficar muito forte, ia ficar um braço fortão. E o outro lado ia ficar fraquinho. Então, imagine que ao longo da vida a gente vem reforçando o nosso lado sabotador e esquecendo de trabalhar o nosso lado sábio. Então, é isso que nos atrapalha. A gente está muito ligado e muito voltado para o nosso lado sabotador. Então, em qualquer situação que aconteça, é muito fácil do nosso sabotador ser startado ali e a gente começar a fazer ações de autossabotagem. Sim, exatamente. Muito bom. E me fala uma coisa, como que a gente trabalha para identificar esses sabotadores, enfim, para saber que momentos a gente está se sabotando, que momentos a gente não está se sabotando? Na verdade, assim, a gente tem uma devolutiva, né, dentro do processo de coaching,
Você, Uhum. inclusive, também aplica isso Também nos seus aplico, também processos, aplico. né? Sim, A gente sim. aplica uma devolutiva onde tem um questionário que o nosso coach, o nosso cliente, ele responde, e dentro dessas respostas, a gente tem toda uma estratégia para identificar e trabalhar cada sabotador. Mas como ao todo são 10 sabotadores, e para a gente não trazer todos eles aqui, a gente Aham. pode falar do crítico, né? Que é o crítico, Tá, o que ele é? É como se fosse o chefão da gangue, né? É tá. o que alimenta todos os sabotadores ali e faz com que os nossos sabotadores mais fortes apareçam durante o nosso dia. Então, o crítico é o quanto você se critica, o quanto você critica os outros e quanto você critica as circunstâncias. Né? Ele Perfeito. está muito presente ali no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, é a gente se perceber o quanto que eu estou me criticando, né? O Uhum. quanto que eu digo assim, eu não mereço isso, eu não sou boa, eu não sou boa o suficiente para fazer isso, ou quando eu faço uma atividade eu acho que eu deveria ter feito melhor. Então, é o quanto você se critica, né? São esses Observar isso. pensamentos. Esses pensamentos Isso, são o crítico falando, tipo aquele desenho ali do pica-pau com o carinha ali isso. falando do lado. Exatamente isso. Então, o quanto que no seu dia você se percebe, né, com esses pensamentos, dizendo que Entendi. você não é bom, que não é bom o suficiente, porque isso já é o lado sabotador te criticando, né? E muitas Entendi. vezes a gente deixa de realizar muitas coisas por conta disso, né? Nós como coach que trabalhamos muito com o Instagram, então, se a gente tem um lado crítico muito alto para si mesmo, a Aham. gente deixa de postar, a gente deixa de colocar um vídeo, a gente deixa de fazer muitas coisas porque por conta desse crítico muito alto, né? E aí Então a é se gente esquece perceber. que fazendo o que a gente faz, estando aqui numa live, postando vídeo, postando foto, a gente está ajudando outra pessoa de alguma forma, né? E a gente deixa de fazer Sim, duas coisas. Deixa de ajudar outra pessoa e deixa de fazer o nosso trabalho ao mesmo tempo. sim, com certeza, né? Porque o quanto a gente se melhora, a gente pode levar essa melhora para o outro também, né? Com certeza. Então, é isso que faz toda a diferença, a gente poder realmente se conhecer, se autoconhecer e agir nessas mudanças, né? Com certeza. E me fala uma coisa, você falou um pouco do sábio. Tá. Quem é o sábio? Então, o lado sábio o lado sábio é essa mente positiva, né? É esse lado que Tá. realmente a gente acaba não trabalhando ele ao longo da nossa vida. No próprio livro da inteligência positiva, o Shirzad Samini, ele fala que somente 20% das pessoas alcançam o seu verdadeiro potencial. O que isso quer dizer? Que basicamente 80% das pessoas realmente usam o seu lado sábio em maior parte do tempo. Uhum. Então, olha, imagine o quanto que a gente se sabota, o quanto que a gente deixa de caminhar, o quanto que a gente deixa de evoluir, tanto na profissão, quanto nos relacionamentos, quanto como pessoa mesmo, né? Então, por quê? Porque a gente alimenta esse lado sabotador e esquece desse lado sábio. Uhum. Inclusive no próprio teste que a gente aplica, né, ele tem um índice que chama o índice QP, Sim. né, que esse Uhum. índice QP mede o quanto a gente está trabalhando a nosso favor ou contra a gente, independente da oportunidade, da ocasião, a gente encontra soluções, ele chama até de dádivas, né, se não me Uhum. engano, Sim. e abaixo de um número que é 75, abaixo de 75 a gente tende a ir para um nível mais baixo, reclamar da vida, reclamar da Sim. situação, e acima de 75 a gente tenta encontrar soluções de forma até mais naturais, a gente nem percebe quando vê, a gente está identificando uma coisa boa, uma oportunidade, né? Sim, porque quando a gente está no nosso lado sábio, que ali no próprio teste, ele traz realmente esse número e a gente consegue visualizar de forma clara, né, de forma concreta, a gente consegue solidificar o quanto a gente se sabota. Então, ele traz um Uhum. número exato, de acordo com as respostas que a gente dá no teste, de quanto a gente está se sabotando. E eu lembro que a primeira vez que eu fiz o meu teste, a minha nota deu muito baixa. Então, realmente, eu estava usando a maior parte do meu dia, eu estava me sabotando. Então, Uhum. olha o quanto eu estava ali gastando realmente aquela energia que a gente tem quando a gente acorda. É como se a gente tivesse um tanque de energia, né? Então, Uhum. quanta energia eu estava pegando para dar passos para trás, ao invés de estar Entendi. evoluindo e caminhando para frente.
E a maioria das pessoas, como você disse, está abaixo de 75 e está dando passo para trás, está fazendo força ao Sim, contrário, está sim, tá gastando fazendo. energia errada. É como se aquele vórtice estivesse te puxando para o teu lado sabotador. E É, a partir do momento que você vai tendo presença, vai conhecendo, vai entendendo quais os padrões que você vem repetindo ali ao longo do seu dia, esse número vai aumentando, porque aquilo que a gente falou, o sabotador ele não vai sair da noite para o dia. Mas a gente uhum, precisa, cada vez que a gente trabalha ele, reforça esse o outro teu lado, né, que a gente não trabalhou ali ao longo da vida, a gente vai conseguindo caminhar de forma muito mais fácil, muito mais leve. Então a gente alcança as coisas, os objetivos, de forma muito mais tranquila. sim, sim. E é bem legal porque o desenho do vórtice, né? Não sei se todo mundo conhece, Hum? mas é um rodemoinho para baixo e um rodemoinho para cima. E Isso. no ponto de 75, que é o ponto de virada que ele fala, que você Uhum. começa a agir a seu favor, o rodemoinho começa a fazer força para cima. E quanto Pra cima. mais alto, mais força ele ganha. Então, quanto mais você trabalha a sua mente a seu favor, mais você tende a encontrar soluções, encontrar coisas boas no Sim. seu caminho. E ao contrário, é a mesma coisa. Então o rodemoinho fica mais forte cada vez que esse número está menor. Eu não tenho um Sim. desenho aqui, vamos ver se depois eu posto um desenho desse para a galera entender um É, pouquinho. Acho que vai seria ser bem legal. bacana. Sim, com certeza. E é legal a gente até falar que no próprio livro ele fala, né, que seria o quanto você está alimentando e enxergando as coisas do lado positivo, né? Exatamente. Que muitas vezes, por exemplo, igual esse vírus que está acontecendo agora, esse momento Isso. que a gente não pode muitas vezes sair, o mínimo que a gente pode fazer de repente ir até o mercado, né? Evitar sair. Então, o quanto a gente pode estar vendo o lado positivo nisso tudo, né? Ao invés de estar Exatamente. realmente criticando as circunstâncias, criticando tudo que está acontecendo, a gente poder ver esse lado positivo. Então tá acontecendo isso eu não posso mudar, mas o que eu posso Uhum. fazer, O né? que eu posso fazer, O que eu exatamente. posso fazer? De que forma eu posso fazer? Realmente ter essa consciência de que nem tudo a gente vai ter controle, mas o Exatamente. que a gente pode fazer, né, para que isso seja de forma positiva e que a gente passe por tudo isso olhando sempre pelo lado positivo. Exatamente. Ó, a Verônica está perguntando como que a gente pode trabalhar o nosso lado sábio. Legal. Então, o nosso lado sábio, como que a gente pode trabalhar? Realmente, um exercício que é muito bacana e muito fácil para a gente fazer aqui é identificar isso. Quais são os pensamentos que eu tenho ao longo do meu dia, né? Sim. Se eu me critico muito, que pensamentos são esses? Se eu critico os Uhum. outros, como que é essa crítica ao outro? Se eu critico muito as circunstâncias, então dá essa nota. Em primeiro momento, dá essa nota. Se a crítica é Uhum. muito para mim, comigo mesmo, ou se é para o outro, ou se é para as circunstâncias. A partir do Exato. momento que a gente analisar isso, que der uma nota de 0 a 10, até se o pessoal quiser fazer agora, nesse momento, já vai fazendo. Boa. Né? De 0 a 10, o quanto que eu me critico? De 0 a 10, o Uhum. quanto que eu critico o outro? E de 0 a 10, o quanto que eu critico as circunstâncias? Esse é o primeiro ponto. Que a gente já Sim. está, o quê? A gente já está identificando um padrão, a gente já está reconhecendo que Sim. isso não sou eu, que isso é um modo sabotador, né? Sim, sim. E depois que a gente identificar isso, a gente fazer um segundo exercício. É identificar se essa voz que vem no meu pensamento é uma voz feminina ou uma voz masculina. E identificando isso, a gente pode dar um nome para ela. Por quê? Porque a gente Uhum. daí realmente está separando. Não sou eu, sim o meu Isso. sabotador. Esse Isso. exercício, assim, parece ser bem simples. Mas é o quê? É realmente para a gente trabalhar o nosso modo sábio. Uhum. Fazendo isso, então tá, o que, que eu vou falar para o meu sabotador, no caso, eu vou dizer da minha, né? Para minha Uhum. sabotadora, o que, que eu vou falar para ela, qual que é a frase de efeito que eu vou criar para ela. Mas agora Sim. não pode ser uma frase qualquer. O que, que eu sugiro dentro das minhas sessões? Realmente para você parar e analisar. Vamos supor que num dia você acordou de manhã, o dia tá lindo e você tá saindo para ir trabalhar ou para fazer qualquer coisa. E na primeira Uhum. esquina você dá de cara com o teu sabotador. E ele tá falando ali para você que você não é merecedor, que você não é capaz, que você não consegue. O que que você vai falar para ele? Qual que é a frase de efeito que você vai criar para ele? Para Qual que que é ele a frase pare. de efeito? Tem vários exemplos, né? Não, isso não sou eu, isso é você, eu consigo sim, eu posso, mas tem que ser algo que seja forte.
né? E Para que você quê? realmente acredite naquela E frase. que Se não, realmente não você acreditar, não adianta. não pode. Porque assim, se a gente parar para pensar, o nosso sabotador ele vem nos atrapalhando ao longo da nossa vida. Né? Exato. Olha quanto tempo ele vem nos atrapalhando. Então, se a gente criar uma frase que seja meio em não vai funcionar, né? É, A gente precisa criar algo que seja realmente congruente com aquilo que a gente quer. Então, isso. o primeiro ponto é realmente identificar quais são os pensamentos que vêm. O segundo é rotular, dizer que não, isso não sou eu, isso é meu sabotador. E dar um nome para ele. Identificar se é masculino ou se é feminino, né? Bacana também isso que você falou antes. Isso. É E a terceira interessante, coisa é realmente a gente criar uma frase. é interessante você falar desse negócio de ser masculino ou feminino, porque às vezes a gente não percebe e acha que aquele pensamento somos nós falando com nós mesmos, e na verdade não é. É uma vozinha Isso. que veio lá da infância, como você disse, e a gente nem percebe que ela está ali na nossa cabeça, né? E quando a gente Uhum. começa a prestar atenção e identificar isso, é muito rico, porque essa semana mesmo, semana passada, eu peguei um caso que era uma moça que eu estava atendendo e ela identificou a voz masculina. Uhum. E a gente começou a pesquisar por que a voz é masculina, Sim. né? O que aconteceu? Quando que foi que você ouviu essa voz a primeira vez e tal? A gente descobriu que era uma voz do pai dela criticando ela. Sim. Então, a gente vê que foi lá no passado, foi lá atrás. E ela identificou essa voz com o pai dela criticando ela e no final das contas ela entendeu que aquela crítica era por uma coisa boa. O pai dela não queria o mal dela, Sim. queria o bem dela. Sim. E Com aí foi certeza. uma reviravolta total na sessão, que ajudou Uhum. muito, e hoje ela já está caminhando de uma forma diferente. Todo dia ela me manda mensagem, está toda felizona e seguindo a vida com coronavírus, sem coronavírus, não está nem acontecendo nada aqui para ela. Ela Sim. tá, o pessoal está reclamando, ela está trabalhando. Claro, por quê? Porque a gente trabalhando ao nosso lado, sabe, realmente a gente consegue. É claro, em algum momento a gente vai se sabotar, mas a gente Sim, tendo continuamos. essa percepção, a gente consegue dar essa virada muito mais fácil. É isso que é o legal do sabotador. Que o padrão de Uhum, sabotagem, ele não vai sumir de uma hora para outra. Mas quando a gente entende que a gente tem um padrão, que a gente identifica que aquilo não sou eu, a gente consegue perceber quando a gente vai começar a entrar no modo sabotador e não entra, né? Ou uhum, se entra, dura muito pouco. É isso que é o exato, legal, a gente não gastar essa nossa energia para a gente dar passos para trás. E exato. isso nos processos faz muita Faz diferença, muita diferença. porque a gente trabalha ali e a gente consegue ver que o coach realmente caminha, né? Ele consegue caminhar de uma forma muito mais leve, porque às vezes dentro de um processo, a gente não trabalhando o nosso sabotador ali, ou o sabotador do nosso cliente, ele trava em alguns momentos e você não entende o Trava. porquê. Né? E Ele nem também não ele. entende, não É. entende por quê. Por quê? Porque isso a gente acredita muitas vezes que já faz parte de nós. A gente não tem a consciência, quando as pessoas não estudam, até mesmo nós, antes que a gente não estudava, a Sim, gente com não tinha certeza. consciência de que aquilo não era eu, que era um padrão que foi criado para nos proteger. E o que a gente precisa entender é que a gente não pode ter raiva do nosso sabotador, porque lá na nossa infância ele foi realmente necessário. Né? Exato. Imagine se ele não tivesse sido criado. Em quantas situações que a gente enfrentou e que a gente não tinha, realmente não tinha capacidade emocional para lidar. Como que a gente poderia estar hoje, né? Então, lá na Verdade. nossa infância, ele realmente foi fundamental. Isso é tão importante a gente entender e reconhecer, mas entender que agora eu não preciso mais dele, que eu posso Isso. caminhar sem ele, que agora eu já sou madura o suficiente para poder trabalhar com essas questões de outra forma, né? Exatamente. E aquela coisa, né? Quando o inimigo é invisível, você nem sabe que ele existe, é pior ainda, né? Agora a Sim, gente está aqui, está mostrando que existe o inimigo, né? E e começando a ensinar os primeiros passos. Ó, existe um inimigo, e sim. aí você faz etapa um, escuta a voz, Uhum, identifica, vê se é voz masculina, vê se é voz feminina, o que ele fala para você, que frase que ele fala para você. Identificou a uhum, frase? Qual que é a frase que você pode colocar no lugar? E sim. importante, né? Coloca uma frase positiva, nunca uma frase Isso. negativa, E uma frase de né? efeito. É uma frase de efeito. Não adianta falar assim, Uhum, eu não vou mais deixar de fazer aquilo. Não, não é sim, isso. Isso é uma frase negativa. Coloca, agora, a partir de hoje, eu vou ser o cara que faz isso e pá, pá, pá. Mas sim. sempre pro lado positivo, nunca pro lado negativo. Sim, com certeza. E também, naquele momento realmente do exercício, quando você criar a tua frase, para você dizer para o teu sabotador, ó,
parei, isso não sou eu, isso é o meu sabotador. Então, criar aquela frase, é importante você criar com autoridade. É claro, não com raiva, mas, Uhum. né, mas falando com autoridade, falando com pressão, assim, para quê? Para que você realmente consiga desassociar esse padrão Sim. de você. É que nem você falou, a vida inteira você fortaleceu um lado. Você precisa É, começar a fortalecer o outro. E é como se você estivesse carimbando, né? Você fala sim, uma vez, você carimbou uma vez. Você começa a carimbar em cima do mesmo lugar e aquele carimbo cada vez fica mais forte. sim, E fica vai mais chegar forte. uma hora que vai apagar o que está lá embaixo e aquela Sim, frase que você ouvia antes, ela vai até, já vai ficar nem ali é. escondidinha ou quase não vai aparecer É, mais, né? por quê? Porque ela vai realmente perder a força dela. Porque você vai estar Exatamente. dando ênfase ali, do teu lado sábio, do teu lado que realmente te faz caminhar para frente, te faz conseguir conquistar as coisas que você quer. E isso não é só nas nossas metas, nos nossos objetivos. Se a gente parar para analisar, o sabotador, sim, também atrapalha relacionamentos. Assim, é muito rico quando a gente começa a trabalhar e entender os sabotadores. No próprio Exato. livro, ele fala que o momento que você desperta o sabotador no outro é quando o teu está ali em ação, né? Uhum. E no outro também. O outro, quando desperta em você o teu sabotador, é quando o dele está em ação. Então, a gente perceber isso dentro de um relacionamento também faz muita diferença. Que a gente consegue entender, olha, o outro está no modo sabotador, então eu não vou entrar no meu modo sabotador. Senão Filtrar, vira um né? conflito, Fazer um filtro. É aquela coisa de que até o próprio Jerônimo, Caio Carneiro, muitas pessoas falam, né? Avalie o grupo que você tá, né? Você é a média das 5 pessoas com quem você Sim, mais convive. E muitas vezes, dentro da nossa própria casa, a gente convive com pessoas que estão com o sabotador lá em cima, estão sim, gritando aqui na orelha dele. O que, que você tem que fazer? Você não pode mudar outra pessoa, você só pode mudar você mesmo. Mas quando sim, você muda você mesmo, automaticamente essa energia vai para as outras claro, pessoas. porque Então é, filtra essa mensagem que está chegando de forma uhum, ruim para você. Você está se fortalecendo e não vai ser do dia para a noite, vai ser com o tempo. Vai sim, demorar um tempo, você precisa de fazer esforço, é como ir na academia realmente, uhum, marcar todo dia aquele carimbo ali. E com o tempo você vai melhorando. E uma dica é procurar pessoas que têm a mesma energia que você. E com o sim. tempo você vai contaminando as pessoas que estão em volta na sua casa, com a sua família, com seus amigos também. E essas pessoas também vão melhorando e elevando o nível ali do QP deles, né? Do índice E de sim, com positividade. certeza. Porque quando você começa a trabalhar o seu sabotador ali na própria devolutiva, eu acredito que também acontece isso com você, as pessoas começam a perceber, olha, fulano faz isso, ciclano faz aquilo. Então, eles começam a identificar, porque ao todo são padrões, né, de Exato. autossabotagem. Então, cada um, não é que o meu seja igual ao seu sempre. Né? Cada Uhum. um tem um padrão diferente, porque cada um passou por uma situação diferente lá na Isso. infância e criou um Exato. padrão diferente. Então, eu posso ter o prestativo igual a você, mas nem sempre os meus padrões vão ser iguais. Então, quando a gente, Exatamente. na própria devolutiva, o cliente ele já entende que ele tem o sabotador dele, mas ele também começa a reconhecer de quem está à volta dele. Isso que é muito legal, porque daí é aquilo que você falou, eu começo a me melhorar, né? Mas eu também, nessa minha melhora, eu começo a melhorar os outros, né? Não querendo mudar Exatamente. os outros, porque cada um é de uma forma, né? A sua energia, tanto boa quanto ruim, ela vai para fora, né? E a dos Sim, outros também. Então, quando você coloca energia boa para fora, você contamina as outras pessoas e vice-versa. Tanto não importa qual é a energia, ela está sendo espalhada por aí, né? E nessa época de coronavírus, a gente liga a TV e só tem notícia meio ruim, meio chata de ver, né? Então a sim, gente tem que filtrar muito essas informações, saber o que realmente é importante a gente ouvir, porque se a gente ficar o dia inteiro vendo só tragédia, a tendência é o nosso sabotador começar a gritar no nosso ouvido. aparecer ali, com certeza. Exatamente. Então a É, gente tem que filtrar realmente tudo, não só a família, mas a televisão, o rádio, o que sim, você lê, o que você sim, escuta, e se fortalecer com coisas boas, com coisas que vão te levar para frente. Não adianta eu ficar olhando o que já passou. É que nem o sim. coach, né? O princípio do coach, daqui para Uhum. frente. Olhar para o É, futuro, daqui para frente. Para trás já foi, você não vai mexer lá atrás. Não adianta que você não sim, vai mudar o passado. Você só precisa entender, às vezes, o passado, mas mudar não. sim, Então, é. olha pro para-brisa, não olha pro retrovisor. O que que eu posso mudar agora? O que que eu posso fazer daqui para frente, né? Porque e Isso. realmente é isso que você falou. A gente liga a TV e não é que a gente não deva saber.
sim, a gente precisa estar inteirado Isso. no que está acontecendo, porque nesse momento é algo muito sério que está acontecendo, né? A gente vê que muitas pessoas continuam aqui, por exemplo, em Vancouver. Agora está chovendo, né? Mas Tá. nesse final de semana que passou, as praias aqui estavam super cheias. Nossa, E, gente. e, a, e a TV mostrando, né? E pedindo para ficar em casa. A gente aqui já Uhum. tem 13 mortes, só na cidade onde eu estou, já tem 13 mortes, então é algo Nossa. que realmente é muito sério. Só que a gente Uhum. precisa entender que a gente não precisa ficar o dia todo preso a essas notícias. Que Exato. realmente ele vai ativar ali o nosso lado sabotador e vai acabar com que a gente drene a nossa energia, deixe de fazer muitas coisas, perca a vontade de fazer outras, né? Deixe as nossas metas no meio do caminho. Por quê? Porque a gente está alimentando ali o nosso lado sabotador. Mas a gente também Exatamente. precisa entender que isso está acontecendo, mas o que, que eu posso fazer, né? Para continuar o meu trabalho, para que as coisas continuem fluindo, para que eu continue vendo uma perspectiva boa, né, de tudo isso que está acontecendo. Realmente Exatamente. alimentar o lado sabotador. Desculpa, É, o lado sábio. lado sábio. Essa É. semana eu atendia uma menina também, e aí, quando foi logo que começou aqui o corona aqui no Brasil, né? E Uhum. aí a notícia começou a virar ali no fim de semana, e ela estava na casa do namorado dela, e aí ela viu a notícia e ela falou assim: Meu, ferrou! E agora? Como que eu vou atender? Como que eu vou trabalhar? Como que eu vou fazer não sei o que? Ela estava desesperada já estava com taquicardia já. Aí daqui a pouco o namorado dela virou e falou para ela: Ainda bem que você atende online, né? Aí ela falou: Nossa, é verdade, eu não tinha percebido. E aí, por quê? Sim, Porque o sabotador dela estava aqui, ó, estava gritando, né? gritando. Só que ela já atende online. Se ela tivesse com uma mente mais trabalhada, ela nem ia ficar estressada, não ia passar nervoso. Ela já falou: não, peraí, agora eu preciso atender online, preciso entrar em contato com meus clientes e fazer isso, isso e aquilo. Mas veio Uhum. uma pessoa que com certeza ele já tem um sábio mais apurado do que o dela, Apurado, e ele aham. simplesmente falou com a maior calma do mundo: Olha, ainda bem que você atende online, né? Sim, porque é Ela ficou exatamente pasma, isso, ela ficou passada. é. Como assim? Ele sabe, eu não sei o que eu tenho que fazer. Mas a gente acaba, quando a gente ativa o nosso lado sabotador, a gente acaba deixando de enxergar, como se a gente colocasse uma lente, né? Aquilo que você Isso, falou, o inimigo está ali atuando e você não está enxergando. Então é realmente colocar aquela luz, né? Realmente dar o exato, foco ali naquele inimigo. Para quê? Porque a gente consiga perceber quando ele estiver aparecendo, a gente já bloquear, né? Já exato, mudar esse padrão. exatamente. E, Fernanda, só para o pessoal entender um pouquinho mais, não precisamos falar de todos e nem dar detalhes, mas Uhum. quais mais sabotadores a gente tem? Temos o prestativo, qual Então, mais? a gente tem, ao todo são 10, né? Então, São 10, crítico, começando com o crítico. que a gente chama de chefão da gangue, vamos dizer, né? Aham. Aí a gente tem o prestativo, tem o insistente, tem o hiperrealizador, O tem o vítima, hiperracional, o hiperracional, tem o vítima, vítima, eu tenho o vítima, inclusive, também, é um dos o meus sabotadores. esquivo. O O esquivo é meu segundo esquivo, sabotador, meu é, primeiro, aliás, meu o primeiro. teu primeiro, o Meu controlador, é, controlador, tá acho que foi faltando um. todos? Tá faltando Tá um. faltando um Prestativo, hipervigilante. hipervigilante. Então, Isso. os nomes, eles meio que já falam por si só, né? O que são, Porém, né? eles têm muito mais coisas que às vezes a gente não percebe. Quando a gente começa a ler, estudar mesmo o que acontece numa sessão de coaching, ou Uhum. uma devolutiva. Não sei se você sabe, Fernanda, mas eu estou fazendo devolutivas para ajudar esse pessoal. Eu liberei a devolutiva de autossabotagem Ai, que legal. gratuitamente para o Aham. pessoal, para ajudar nessa época, né? Que nem eu falei, a Uhum. menina estava pilhadona lá no trabalho e tinha coisa simples que ela podia fazer que o namorado dela resolveu. Então, às vezes, uma horinha ali, você falando um pouco dos seus sabotadores e se escutando até, Sim. você Uhum. percebe que você tem outras coisas boas, tem soluções. E é por isso, inclusive, que eu chamei você para fazer essa live, para a gente ajudar o pessoal, né? Com certeza, e isso é muito legal. Você está dando essa devolutiva, então você hoje está dando gratuito. Gratuito. Quem Ah, quiser, eu fiz até legal. um post novamente hoje. É só Uhum. mandar um inbox para mim, aí a gente combina, é tudo online, todo mundo Uhum. na segurança aí da sua residência. Então, isso é muito válido, por quê? Porque quando a gente começa a trabalhar o sabotador, a gente começa a realmente tirar aquele fardo, né, de cima. Que isso a gente não percebe, mas ao longo da nossa vida a gente vem caminhando, é como se a gente tivesse um saco de pedras, né, arrastando Exatamente. ali. E quando a gente Pesado. começa a enxergar o sabotador, é como se a gente realmente tirasse aquele saco de pedras e deixasse ele pelo caminho. E a gente começa a caminhar de forma muito mais leve. Então,
a devolutiva de sabotadores é algo essencial dentro de um processo de coaching, né? Ou Uhum. até mesmo uma devolutiva avulsa, porque faz total diferença, né? Quando Sim, a sim. pessoa entende o que é sabotagem, quais são os padrões dela, né? E o quanto ela está se sabotando. A questão não é a gente entender se a gente tem ou não sabotadores na nossa vida, porque todos nós temos. Todos nós A temos. questão é a gente entender o quanto eles nos atrapalham, Exato, né? exatamente isso. E É, a gente fortalecer a nossa mente, né? Porque é Isso. só assim, né? É só assim, porque a partir do momento que a gente entende quais são os nossos padrões, que a gente vê em números, né, o quanto eles nos atrapalham, a gente já automaticamente já começa a fortalecer o nosso lado sábio. Por quê? Porque a gente já começa a se trabalhar. E dentro da minha devolutiva de sabotadores, a gente tem ali uma ferramenta específica para cada Olha que sabotador. legal. Para Que trabalhar show. assim ali na jugular de cada sabotador mesmo, sabe? Que boa, boa, boa. Falei pra vocês, ela é especialista no negócio, né? Outro nível aqui, ó, lá do Canadá, de Ah, Vancouver, outro nível. Não ia trazer qualquer pessoa aqui pra mas falar com a gente. a gente precisa realmente se trabalhar, né, dentro dos sabotadores, porque que a gente começa a caminhar de forma muito mais leve. Muito mais Então, leve. eu acredito que você também percebeu isso na sua jornada, né? Quando Muito, você muito. não trabalhou os seus sabotadores e a partir do momento que você começou a entender e estudar, é como se você tivesse se transformado assim da noite para o dia. É claro, a todo momento a gente precisa estar reforçando, né? Reforçando. Porque a gente não vai deixar eles de lado assim de uma hora para outra. Mas é incrível a gente poder entender que aquele pensamento que está vindo é um pensamento sabotador. Exatamente. Alguns anos atrás, Fernanda, quem me conhece há um pouco mais tempo, né, sei lá, uns 10, 8 anos atrás, sabe que eu era o cara que mais reclamava do mundo. Tudo dava errado, tudo era culpa dos outros. Eu era a própria vítima em si, né, que é um Aham. dos sabotadores que acho que muita gente deve ter com ele muito alto. Mas, assim, graças a Deus, a evolução, o estudo em si, né, nem vou dizer para você que foi o estudo de autossabotagem, mas foi o desenvolvimento pessoal mesmo. Foi eu ir lá, eu estudar, eu me conhecer e procurar outras coisas. E aí eu encontrei um caminho que, pô, aquela vítima ficou para trás. Eu Uhum. nem sei mais dela, sabe? Ela tá Uhum. bem lá escondida. E é aquilo, você tem que se desenvolver. Uma sessão de autossabotagem vai ajudar? Vai ajudar muito. Com o processo de coaching, ajuda mais. E só isso basta? Não, tem mais. Todo dia a gente já estudou, já fez várias formações e tal, e todo dia a gente está lendo livro, está fazendo, estudando Sim, de novo, atendendo pessoas e aprendendo com as pessoas que a gente atende. Então, o desenvolvimento pessoal é a chave do sucesso de qualquer coisa, né? com certeza. Não importa em qual âmbito, no relacionamento, no trabalho, não importa. Você tem que se desenvolver, tem que se conhecer, né? O autoconhecimento, Sim. e é assim que a gente chega num outro nível. O que te trouxe até aqui não vai te levar para outro nível, né? Sim, com certeza. A gente está em constante mudança, né? E eu acredito muito que a gente veio aqui para se evoluir e se transformar, né? Como pessoa, como ser humano. E quando a gente Exato. começa a se conhecer, a gente começa a entender de que forma eu posso fazer para me melhorar, né? O que eu tenho que Uhum. fazer a partir de agora para eu começar a mudar as minhas ações. Então, não é só a gente se conhecer. Então, o que eu vou fazer com isso, com todo esse conteúdo que eu trouxe, né? Então, conhecendo os sabotadores, por exemplo. Ok, eu tenho padrões, eu sei que isso acontece agora, eu sei que eu tenho um sabotador, mas qual ação que eu vou fazer para isso, Qual ação? né? Exato. É isso que a gente tem que entender, que a gente precisa se conhecer e dentro de um processo de coaching é maravilhoso para esse autoconhecimento, para a gente conhecer os nossos talentos, os nossos valores, quem a gente é em essência, né? Mas muito além disso, o que eu vou fazer com tudo isso, né? Para me Exatamente. transformar e me melhorar. Porque a gente está em constante evolução todos os dias, né? E Exato. dentro da devolutiva, é claro, a gente dá uma devolutiva ali, eu acredito que você também se estenda um pouquinho, vai Sim, mais ou demora um menos uma pouquinho. hora e meia, né, de devolutiva, Exato. porque é muitos detalhes que a gente Muita traz ali para o informação. coach, mas só isso realmente não basta. Por quê? Porque a gente precisa ensinar para o coach quais são o que ele precisa fazer dali para frente, para que ele possa Isso. fortalecer sim o seu lado sábio, né? A gente dá toda essa ferramenta para ele, para que realmente, a partir desse autoconhecimento que ele teve, desses padrões, ele saiba o que ele precisa fazer para se melhorar. Exato. E conhecimento sem prática não resolve. Então, só eu Não, falar para ele que existe,
quer fazer isso, A, B, C e D, não vai resolver nada se ele não se mexer, se ele não realmente se entregar e fazer o que tem que ser feito, né? Com certeza, com certeza. A gente precisa ter essas ações, né, no meio do caminho. Isso em qualquer situação, em qualquer coisa que aconteça, a gente precisa estar buscando ações para colocar esse conhecimento todo em prática, né? E esse autoconhecimento é ainda mais rico, porque a gente se entendendo, sabendo quais são os padrões, sabendo o que nos trava, né? O que realmente faz com que a gente gaste a nossa energia do nosso dia a dia, dando passos para trás, o que eu tenho que fazer então para caminhar para frente de forma mais leve. Exatamente. Olha só, a Denise está falando aqui embaixo, ó. Após a minha sessão de sabotadores, dei um start na minha atitude. Alisson me ajudou. Parabéns, Denise. É assim que a gente faz. Incrível isso. Aprendendo e fazendo. Não adianta só absorver. Exatamente o que a gente falou. Que incrível. Que legal. Parabéns, e como é que tá aí? Denise, né? Denise Campos, tá ali, ó. Denise, e como é que tá aí hoje, Denise? Você se conhecendo, entendendo os seus sabotadores? Conta um pouquinho aí, passa a experiência aí para nós. Enquanto isso, Fernanda, fala um pouquinho do programa. Você tem um programa especial para meninas, para mulheres. Então, eu trabalho mais com mulheres, né, para o desenvolvimento, para que realmente elas alcancem o sucesso. Quando eu digo sucesso, seria o sucesso em todas as áreas da vida, né? Porque a gente busca o sucesso, não só as mulheres, né, mas a gente busca o sucesso tanto pessoal quanto profissional, né? A gente quer realmente alcançar o próximo nível. Então, eu tenho um programa específico que vai estar até abrindo agora. As próximas turmas serão só 2 turmas que eu vou abrir agora para abril. Legal. Um processo com 10 sessões, né? Mentoria e coaching, onde a gente vai trabalhar muito essa questão de realmente subir para o próximo nível, né? Indiferente em qual nível você está. Eu quero melhorar a minha vida pessoal, ok. Então, onde a gente está hoje e para onde a gente vai. Isso tudo com ferramentas, assim, muito assertivas. É um processo que eu desenhei, assim, a fundo, né? Para que realmente consiga trabalhar, empoderar a mulher para que a gente possa alcançar o sucesso em qualquer área da nossa vida. Exato. Que legal. Parabéns pelo seu trabalho aí. Muito legal. Quem quiser, segue a Fernanda lá, porque vale a pena. Eu estava seguindo ela, a gente foi se falando. A gente fez a formação juntos também no YouTube, né? E uma das formações, né? E a gente quase não se falou e a gente se trombou aí nas redes sociais e foi bem legal conversar com você. Bom, acho que a Denise não falou mais aqui, ó, mas espero que, pelo que ela falou, ela tá voando. Sim, com certeza. É que faz muita diferença, né? A partir do momento que eu trago muito isso, porque foi um divisor de águas na minha vida. Então, por isso que eu coloco muito dentro dos processos, porque é algo que transforma realmente a pessoa, né? Se entender os sabotadores, faz com que a gente vá para o próximo nível de forma mais leve. Porque o sabotador, ele faz com que a gente caminhe, né? Muitas vezes até caminhe, mas com algo tão pesado, gastando toda aquela energia que a gente tem, né? Se criticando, se julgando, deixando de fazer muitas coisas, procrastinando muitas vezes. E quando a gente conhece o sabotador, a gente decola. Exato. Olha só, a Denise escreveu: hoje os sabotadores tentaram me engolir e estou fazendo as técnicas que o Alisson me ensinou. Logo mais, vou colocar em prática. Desde a semana passada, estou conseguindo evoluir. Estou muito feliz. Aê, parabéns! Que legal, hein? Os sabotadores vieram para eu não fazer meus stories, mas farei. Ai, que massa, isso mesmo. É difícil no começo a gente começar, mas se trabalhando ali um pouquinho, cada dia, você vai vendo que fica muito mais fácil, né? E com essas ferramentas que a gente aplica, né, Alisson, assim, não tem como não caminhar. Nós somos a nossa transformação, que comprova, né? Somos a primeira prova de que funciona, né? É por isso que eu aplico tanto e com tanta vontade de aplicar, porque eu vi e vivenciei essa mudança, né? E é claro, constantemente eu estou me melhorando e preciso me melhorar muito ainda, mas a gente entendendo e mostrando esse vilão que estava ali na nossa vida, a gente consegue se enxergar de forma muito mais fácil. Maravilha. Bom, Fernanda, queria te agradecer por todo esse conteúdo, tudo foi muito rico aqui e você está convidada para estar aqui sempre. Vamos combinar mais vezes, mais lives. Com certeza. Vou adorar, adorei. E vai passando notícias aí depois como é que está a situação aí. A gente está por aqui também se cuidando. E
quiser mandar uma mensagem pro pessoal, fica à vontade. Não, eu queria te agradecer, né, realmente, novamente, por esse convite, para a gente poder estar aqui passando um pouco do que a gente já aprendeu e que a gente vivenciou, né, para que outras Uhum. pessoas também possam se despertar para esse lado que a gente tem ali, a mente sabotadora e a mente sábia, né, para que a gente possa caminhar de forma muito mais leve. E que nesse momento que a gente está vivendo tudo isso, a gente realmente tomar os devidos cuidados que a gente tem, né, olhar um pouquinho para nós mesmos, nesse Boa. momento buscar se conhecer mais, já que a gente precisa ficar em casa, né? Ter Agora a esse gente tem auto... tempo, né? Todo mundo reclama que não Sim, tem tempo, agora é a hora. sim, agora é hora de se conhecer mais, né? De colocar tudo isso que a gente vem passando aqui, seguir mais conteúdos, para quê? Para que a gente se conheça mais e colocar em prática, né? O que a gente pode colocar, se transformar, se melhorar, para que lá na frente a gente possa sair de tudo isso transformado realmente. Maravilha, que legal. Bom, a live vai ficar aqui durante 24 horas e depois eu vou baixar ela e vou colocar lá no YouTube. Passo uma cópia para você também, Ah, Fernanda. Aí legal. você Uhum. destrincha ela da forma que você achar melhor aí para o seu público, para os seus clientes, tá bom? Legal. Muito obrigado a você, muito Eu que obrigado a todo mundo que agradeço. assistiu aí e a gente se vê Brigadão por aí. aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.